Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Cristina Reis, alguns me chamam de Cris. Primeiramente, se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho. Indiquem também o nosso trabalho, o nosso material para os amigos, os colegas que também estejam necessitando deste material, para se habilitarem, tirarem a sua CNH. Primeiramente, vamos trabalhar com a página 7 do nosso material didático, módulo 1, Legislação de Trânsito. A legislação de trânsito é o conjunto de normas, leis, decretos, resoluções e portarias para se cumprir, atualizar e aprimorar o Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Nós temos aí o desenho do nosso Código de Trânsito Brasileiro, que rege as normas, como já foi falado, e as leis referentes ao trânsito. Trânsito é a utilização das vias públicas por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, e é regido pelo Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9503, de 23/9/1997. O primeiro assunto que nós vamos falar se refere ao Sistema Nacional de Trânsito, o SNT. E o que vem a ser? É o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normalização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, assim como formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Temos abaixo aí o Ministério da Infraestrutura, que é justamente o coordenador máximo desse Sistema Nacional de Trânsito. E a ele está vinculado o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que é um dos órgãos que compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Órgãos normativos, nós teremos aí órgãos normativos, que são aqueles que criam as normas. Teremos os órgãos executivos, que colocam em prática as normas criadas pelos normativos. Teremos também os órgãos fiscalizadores, vocês poderão observar que todos são polícia. E o órgão recursal, que é o JARE. Então, dando sequência ainda na página 7, órgãos normativos. O primeiro é o CONTRAN. Todos são conselhos. Conselho Nacional de Trânsito é o CONTRAN, é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. É o que tem a sede no Distrito Federal. Tem por competência, entre outras atividades, estabelecer as normas regulamentares, as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades, criar câmaras temáticas que têm por objetivo estudar e oferecer sugestões sobre assuntos específicos. Na sequência, nós temos o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, responsável por cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito estadual. Ou seja, além de julgar os recursos contra as infrações de trânsito, em último grau nas multas de responsabilidade dos municípios e do Estado. É o órgão máximo normativo do Estado, o CETRAN. O CONTRANDIF, que é o último dos órgãos normativos, é Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Esse tem as mesmas competências do CETRANS, atuando apenas no Distrito Federal. Os órgãos executivos, observem que a maioria deles é departamento. Então, nós temos o DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, órgão máximo executivo de trânsito da União. O DENATRAN, ele está subordinado ao Ministério da Infraestrutura. E compete a ele delegar aos órgãos executivos dos estados e do Distrito Federal a expedição da PPD, CNH, os certificados de registro e licenciamento anual de veículos, CRV e CRLV. Também é de responsabilidade do DENATRAN manter e organizar o BINCO, o RENASH, o RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAEST, Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, e o RENAINF, Registro Nacional de Infrações. Organizar
manter e atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC. Na sequência, temos o DETRAN, que é o Departamento de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal. Esse é um órgão executivo dos estados e do Distrito Federal, que cumpre e faz cumprir a legislação de trânsito nos limites de sua circunscrição. Compete-lhe ainda fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir, suspender ou cassar permissões para dirigir, Carteira Nacional de Habilitação e suspender licenças de aprendizagem de direção veicular. A suspensão de uma LADV, que é a licença de aprendizagem, é a primeira autorização que vocês terão para conduzir um carro ao lado de um instrutor. Ou seja, se você utiliza essa permissão sem a presença de um instrutor, ou fora de um carro de autoescola, você poderá ter a suspensão dessa licença. Seguindo, esse órgão, que é o DETRAN, tem a responsabilidade de vistoriar, emplacar, selar a placa e licenciar veículos, com a expedição do respectivo certificado sobre delegação do DENATRAN. Aqui em Belo Horizonte, nós temos o DETRAN da Gameleira, que lida justamente com a parte aí de veículos. E hoje nós temos na cidade administrativa, que antes era na João Pinheiro, o DETRAN, ao qual nós tratamos as questões relacionadas à habilitação, a carteiras, enfim. Vem abaixo o CIRETRAN, que é a Circunscrição Regional de Trânsito, que está subordinada ao DETRAN, atuando nos municípios. A prefeitura, no caso, o CONTRAN entende que cada município deve gerir seu próprio trânsito, dentro de seus limites territoriais. Entre as atribuições do município, cabe-lhe planejar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, ciclistas, pedestres e de animais. Temos o DENIT, que também é Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte Terrestre, órgão executivo rodoviário da União, com circunscrição sobre as rodovias e estradas federais, e temos o DER, que é o Departamento também de Estradas de Rodagem. Órgão executivo rodoviário do Estado e do Distrito Federal, com jurisdição sobre as rodovias e estradas estaduais de sua sede. Bom, com relação aos órgãos fiscalizadores, como eu falei anteriormente, todos eles polícia, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, a sigla é PRF, que realiza o patrulhamento ostensivo e a fiscalização das estradas e rodovias federais. Temos também a Polícia Militar Rodoviária Estadual, PMRV é a sigla, que tem a mesma competência da Polícia Rodoviária Federal, porém no âmbito das estradas e rodovias estaduais. Por último, a Polícia Militar do Estado ou do Distrito Federal, que é a PM. Esta executa a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado como agente do órgão ou entidade executiva de trânsito municipal e rodoviário junto com os demais agentes credenciados. Finalizando aí, o órgão recursal é o JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Este responsável pelo julgamento de recursos, corrigindo eventuais abusos ou enganos dos agentes ou das autoridades de trânsito. Vem na sequência, ainda na página 8, competências. Então nós temos 1. Julgar os recursos interpostos pelos infratores, competência do JARE. 2. Obter informações dos demais órgãos relativos ao recurso. Na página 9, nós temos, ainda falando sobre as competências do JARE, encaminhar aos demais órgãos informações sobre infrações que se repitam sistematicamente. O recurso será interposto perante a autoridade, que impôs a penalidade, que em seguida vai enviar à JARE, que deverá julgá-la em até 30 dias. O recurso não terá efeito suspensivo aí. Recursos. Se por motivo de força maior o recurso não for julgado dentro de 30 dias, a autoridade que impôs a penalidade por solicitação do recorrente poderá conceder-lhe efeito suspensivo. Agora nós estamos na página 9, do nosso material didático. O recurso contra a atuação poderá ser interposto no prazo legal, sem o recolhimento do seu valor,
Das decisões do JARE, cabe recurso a ser interposto no prazo de 30 dias, contado da publicação ou da notificação da decisão. Na sequência, eu coloco para vocês um quadro com a organização do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, é um resumo, né, onde vocês têm os órgãos, né, vocês têm se eles são federal, estadual ou municipal, e isso ajudará vocês com relação a gravar, né, tanto as siglas, dentre outras informações. Paramos ainda aí na página 9 e na próxima aula iremos falar sobre o processo para habilitação em diante. Até mais!